Já estamos concluindo o nosso longo estudo de mais de 2 anos do Apocalipse de São João. Um livro fascinante, o último livro do Novo Testamento e também de toda a Bíblia, que agora vai ser investigado nos seus últimos 2 capítulos. Esses 2 capítulos, vamos chamá-los de jubilosos, sem deixar de aplicar esse adjetivo para os outros capítulos, mas jubilosos por antonomasia, porque narram o desfecho da história da humanidade que atingirá o seu ápice na glória eterna. Nós professamos no credo, creio na vida eterna. Esses 2 capítulos falam precisamente da vida eterna, do apogeu, do cume, da plenitude dessa aventura que teve início no Fiat, isto é, no faça-se, Fiat Lux, faça-se a luz. Assim começa essa aventura do tempo. Quando termina o tempo, depois da ressurreição de Cristo, não mais com a morte, mas com a eternidade. Nós aguardamos novo céu, nova terra. Nós acreditamos que esta terra desaparecerá e dará lugar a uma outra. Que este céu que contemplamos desaparecerá e dará lugar a um outro. Essa verdade vai aparecer aqui no capítulo 21. Não somente, portanto, toda a humanidade está destinada a participar daquilo que os olhos não viram, daquilo que os ouvidos não ouviram, como diz São Paulo no começo da primeira carta aos Coríntios, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, esses 2 capítulos, depois de uma longa, dramática, aflitiva, perturbadora narrativa da história da humanidade, desde a ressurreição de Jesus até o fim dos tempos, narrativa que inclui também todos os acontecimentos da história, desde que o mundo foi criado até o seu desfecho, chega-se ao final desse livro. Agora é só notícia boa. O demônio foi sentenciado e foi condenado. As feras que estavam a serviço dele também foram condenadas. Essas 3 realidades que constituem a tríade satânica foram jogadas num lago de fogo ardente, onde queimarão por todos os séculos dos séculos. Os condenados também, homens, lá se encontram, ou virão a se encontrar. Os 2 últimos capítulos não vai falar mais dessas realidades. Assim, caríssimo internauta, caríssimos amigos e irmãos aqui presentes, nós já podemos dizer que à luz desses, e por que não dizer dos anteriores capítulos já estudados, o livro do Apocalipse é belo de se ler, é cheio de esperança, conforta a nossa expectativa, enche de alegria e de paz o homem, mesmo sabendo que ele, enquanto peregrina na terra, está sujeito a tantas tribulações, a tantas aflições, mas sabe que o seu Senhor, que por si morreu e ressuscitou, tem as chaves da história, é o soberano da história dos homens, e o demônio, com seus subordinados, por mais fortes que sejam, não detém as chaves, o domínio, a palavra final da história. Não. Esta pertence exclusivamente ao Senhor. Feita essa breve introdução, vamos então ao primeiro versículo do capítulo 21. Vi, então, um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia.
São João, então, aqui agora está tendo uma das suas últimas visões. Ele contempla com os seus olhos. O que ele vê e chama de novo céu e nova terra é uma realidade já profetizada no Antigo Testamento. Ela aparece 2 vezes no profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17, e capítulo 66, versículo 22. Vamos ver esses 2 textos. Primeiro, Isaías 65, 17. Pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao Espírito. No capítulo seguinte, versículo 22, diz o mesmo profeta: e assim, cada mês, a lua nova, e cada semana, aos sábados, todos virão prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. Vejam, esse segundo texto, mesmo que não fale de novo céu e uma nova terra, mas fala de uma categoria a qual o céu e a terra estão subordinados, que é o tempo. O tempo se dobra diante do Senhor. A ideia é: Deus, o Eterno, é Senhor do tempo. Aliás, Jesus, no capítulo 1 do Apocalipse, se autodenomina o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Então, se o atual céu e a atual terra estão subordinados ao tempo e o tempo desaparecerá, sucede o tempo, que realidade? A eternidade. Então, o novo céu e a nova terra não estarão mais sujeitos ao tempo, porque agora já estamos no âmbito da eternidade. Dom José, como é que eu consigo conceber? Como é que entra na minha cabeça a ideia de uma terra sujeita ao movimento de translação, de rotação, sujeita às intempéries do clima, chuva, etc. Isso supõe tempo, antes, depois, ontem choveu, hoje não choveu, amanhã vai chover, tempo, portanto. Como conceber uma terra, como conceber um céu não sujeitos mais às leis da física? Eu silencio. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Não me é dado compreender, por favor, assim como todos vocês, eu tenho uma mente limitada. A Bíblia é muito sóbria. Simplesmente diz que, volte por favor, Wellington, o slide, simplesmente diz que o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. A expressão era apenas, no Antigo Testamento, o símbolo da renovação da era messiânica. Ou seja, o Messias um dia viria, anunciado nos profetas. E a vinda do Messias traria uma transformação não somente para o homem, mas ele renovaria, ele transformaria toda a criação, aqui sintetizada nessas 2 palavras, terra e céu. Novo céu e nova terra são realidades que também farão parte desta era messiânica já inaugurada pela encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor, que um dia virá para consumar aquilo que ele já realizou pelo seu mistério redentor. Mas atenção, que novo céu e nova terra também são categorias já presentes nos discursos de Jesus. Dos lábios de Jesus saíram palavras semelhantes a estas do profeta Isaías e semelhantes a esta do capítulo 21 do Evangelho, do Apocalipse de São João. No Novo Testamento, Mateus 19, 28, Romanos 8, 19, 2 Pedro 3, 13,
primeiro em Jesus, vamos ver, a expressão se refere à renovação de toda a criação libertada da servidão, da corrupção. Antes de mostrarmos os textos, convém lembrar que o pecado dos nossos primeiros pais atingiu não apenas o homem no seu interior, mas o homem nas suas relações com os seus semelhantes. Adão não se entende mais com Eva, Caim mata Abel. Nas suas relações com Deus, o homem ouve a voz, ouve os passos do Senhor Deus caminhando no jardim e se esconde porque estava nu. O homem agora vai ter que suar bastante para tirar o seu sustento da terra, que lhe vai ser hostil. A criação também é atingida pelo pecado do homem. O homem fere a si, rompe sua relação com Deus, entra em conflito com os seus semelhantes e também em conflito com a criação. São Paulo vai dizer isso aqui. Vamos ver daqui a pouco, Romanos, a criação geme dores de parto, aguardando a sua redenção. Vamos primeiro às palavras de Jesus, Mateus 19, 28. Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Renovação do mundo, viram? O mundo será renovado. Atenção, o mundo, este mundo vai acabar. O que não significa dizer que vai ser destruído. Acabar o mundo não significa dizer destruir o mundo. Acabar o mundo significa desaparecer este, e no seu lugar vai vir um outro. Isto é, a renovação, não destruição. Está claro? Está claro? Está claro? Então, volte por favor ao versículo 1. Vejam, desapareceram. Vão desaparecer. Não significa destruir. Não significa dizer vão ser destruídos. Vão desaparecer. Mas vejam a palavra de Jesus, de novo, Mateus, o mundo, esse desaparecimento significa o quê? Qual é a palavrinha-chave? Renovação. Portanto, não destruição. Está claro? Está claro? Ô, Dom José, como vai ser isso? Por favor, eu ainda não cheguei lá. E a Bíblia não foi clara. Jesus simplesmente disse isso. Vamos apenas acreditar. Mas que vai acontecer? Vai. Como isso vai se dar? Eu não sei. Jesus não nos deu a conhecer com clareza como será essa renovação. Muito bem. Agora, Romanos 8, 19. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto de Romanos, vale a pena dar uma olhadinha na Bíblia Ave Maria, capítulo 8, Romanos, versículo 19 e diante. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Continua o versículo 20. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E acrescenta o versículo 22, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não é somente a humanidade que sofre, toda a criação sofre. E sofre como que com dores de parto. As senhoras mães que já deram à luz parto natural, de preferência, sabem o que isso significa. São convulsões
dolorosíssimas, porém carregadas de uma viva esperança. Essa dor vai passar e no seu lugar a alegria de ter o meu filho no meu regaço. A vida que está saindo das minhas entranhas, o paradoxo da dor e da alegre esperança. Muito bem, também a mesma ideia aparece na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. São Pedro retoma uma ideia que é de Isaías, citada por Jesus e citada por São Paulo, obviamente citada também por São João. Portanto, é uma convicção antiquíssima que remonta a 600 anos antes de Cristo, Isaías. A ideia de que, por ocasião da manifestação do Messias, os céus e a terra atuais passarão. O próprio Jesus disse a respeito de sua palavra: céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Vamos ver onde está isto? Eu creio que é no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 18. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um traço da lei. O que nos interessa, os céus e a terra passarão. Então, duas vezes isso aparece no discurso de Jesus. Aparece duas vezes em Isaías. Uma em São Paulo, uma em São Pedro e uma em São João. Eu acho que está mais do que solidificado, está mais do que exemplificada esta ideia, que não é exclusiva do Apocalipse de São João. Muito bem, terminamos o versículo 1. Vamos agora ao versículo 2. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. De novo, é São João, o vidente, que está falando. Descer do céu, de junto de Deus. A cidade santa, a nova Jerusalém, evidentemente que é a igreja, que é a cidade dos eleitos. Não é a Jerusalém atual. Atenção. A Jerusalém atual continua a ser cidade santa para nós, continua a ser uma referência importantíssima para a nossa fé. Geograficamente, é um espaço no qual nosso Senhor Jesus Cristo exerceu boa parte do seu ministério. Ali sofreu, morreu, ressuscitou e dali, Betânia, hoje é um bairro de Jerusalém, subiu ao céu. Então, a atual cidade de Jerusalém é santa para nós, por favor, mas esta é a nova Jerusalém, é a igreja da glória, é a consumação de toda a família dos redimidos pelo sangue de Cristo e na força do Espírito, os filhos adotivos do Pai que já se encontram na glória. E os que aqui se encontram nessas características, para lá se dirigem. Aqui é a igreja toda. A Jerusalém de baixo é símbolo da Jerusalém celeste. Muito bem. A cidade santa, a nova Jerusalém, é a igreja, a cidade dos eleitos. Como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Vocês podem me dizer agora qual a parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual ele se identifica como o noivo e a igreja como as noivas?
Lembram da parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes? 5 virgens eram prudentes, 5 virgens eram imprudentes. No meio da noite chega o noivo, que é Jesus. As portas se fecham. As virgens imprudentes que saíram para comprar azeite, quando voltaram, encontraram as portas fechadas. Essa parábola, ela consolida, ela recorda essa imagem muito sugestiva de Jesus como noivo, esposo, e a igreja como esposa. Quais são as palavras-chave que vêm à nossa mente quando nós nos referimos a esposo e esposa? O quarto nupcial, imagem usada pelo Salmo 44, a ideia da sedução de Jeremias, capítulo 20, versículo 7, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Portanto, a intimidade, o ato sexual, desculpem a expressão, aliás, nem peço desculpa, porque isso faz parte da convivência marital, conjugal, a penetração, de sorte que os dois se tornam uma só carne. São Paulo utiliza, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, o Cristo dentro de mim. O próprio Jesus no Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei. A ideia da penetração sexual tem o seu correspondente nessa palavra de Jesus. Se alguém abrir, entrarei. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Então a ideia de esposo e esposa é muito sugestiva. Intimidade. Não existe nada que seja do âmbito privado de um, que o outro não saiba, que o outro não possua, que o outro não tenha. Não. Tudo que é de um é de outro. A minha vida é a vida de Cristo. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A ideia da esposa e do esposo, extremamente sugestiva. E por que não dizer romântica? Sim, no original, na original acepção da palavra. O romantismo de um casal inteiramente apaixonado. Um não vive sem o outro, um vive sempre na intimidade do outro, um dentro do outro, um com o outro, uma só carne. Uma só carne. Pois bem, na nova terra, a riqueza interior da igreja e sua beleza sobrenatural se exprimem até em sua forma exterior, enfeitada para o seu esposo Jesus ressuscitado. Todos nós sabemos, o casal, o esposo, a esposa, apaixonados. Qual é a razão? Esposas, digam aqui, esposas, só as esposas vão responder, e depois eu vou fazer uma pergunta só aos esposos. Esposas, qual é a única razão de vocês se embonecarem, de vocês se embelezarem, de vocês passarem boa parte do tempo diante dos espelhos? Eu me recuso a acreditar que uma mulher se embeleza para que as outras mulheres vejam e admirem. Eu vou me embelezar porque eu quero ser a mais bonita do pedaço. Eu não acredito. Eu acho que só tem um motivo, só tem uma razão pela qual vocês se embelezam. Digam. Pronto, dali. Parece que São João descreveu bem a razão de uma esposa se ornar. Vou ficar bonita para o meu marido. Botar o perfume é para o meu marido, não é para os outros homens cheirarem. Não é para os meus filhos. Bem, os filhos, sim, mas não é para eles, não. É para o marido mesmo. Pois bem, maridos, vós passais bem pouco tempo dentro do espelho, eu já sei. Mas vós vos embelezais com que razão? Com que motivo? Por qual finalidade? Para qual finalidade? Não é para as outras mulheres, não é para os outros homens, para vossas esposas. Então, vejam que ideia romântica. Eu insisto, é romântica mesmo. A igreja ornada, só que ela está ornada com os méritos de Cristo. Os frutos são do Espírito Santo, que por meio de Cristo operou nela as boas obras.
Lembram? Dê uma olhadinha rapidinho no capítulo 14, no versículo 13. Como é que se ornamenta uma pessoa morta? Como é que uma pessoa leva ornamentos para o céu? Ô Dom José, nós levamos ornamentos para o céu? Levamos sim. Dê uma olhada. 14? Sim, versículo 13. Descobriram que ornamentos são esses? Aí estão os ornamentos. Pois bem, aqui está a esposa enfeitada, as boas obras. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estive nu, me vestiste, estive preso, me visitaste, estive enfermo, fostes ver-me. As boas obras, os santos pensamentos, as puras palavras, uma vida reta, íntegra na fidelidade, na obediência a Cristo. Aqui está a esposa ornada. Muito bem, esse versículo particularmente me toca muito. A esposa embelezada. Vocês imaginem agora homens casados esperando vossas esposas para acompanhá-las a uma cerimônia, uma formatura, uma festa de casamento, uma missa dominical, e ela lá fechada no quarto, e vocês aguardando. Quando menos espera, aparece aquela princesa, e vocês têm aquele susto. Meu Deus, como você está bonita. Aí vocês com um pouquinho de vaidade. São seus olhos. Ainda dá uma dele, né? São seus olhos. Mas você está linda mesmo. Pois bem, multiplique isso pelo infinito. E você tem a esposa ornada para o seu esposo, pronta para as núpcias eternas. Eternas. Vejam que ela já foi desposada na cruz. Cristo a desposou com o seu sangue precioso. Na cruz nós temos a nova e eterna aliança, o novo e eterno pacto, o novo e eterno compromisso. Cristo desposa a sua esposa, que é a igreja. Versículo 3. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Muito bem, então a esposa desce do céu, ornada, pronta para ser desposada pelo seu esposo, já tendo sido desposada por ele na cruz. Por favor, aqui agora é a consumação das núpcias, porque a igreja, pelo sangue derramado de Jesus na cruz, já foi desposada, já é a esposa. Cristo é o esposo da igreja. Aliás, vamos dar uma olhada, por favor, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, versículo 26, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, versículo 27, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem pulga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Pronto, aqui está o adorno, aqui estão os adereços, aqui está todo esse, todos esses adornos da igreja, toda enfeitada. Muito bem. Eis a tenda de Deus entre os homens. Ela levantará morada entre eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. O que significa isso? A ideia da tenda, ela é do Antigo Testamento. Israel, quando sai do Egito em direção à terra prometida, vai peregrinar ainda durante 40 anos no deserto. E o Senhor Deus determina que, enquanto o povo está peregrinando, seja levantada uma tenda, onde vai ser guardada a arca do testemunho, uma urna com as tábuas da lei, símbolo da presença de Deus. Naquela tenda,
Deus se manifestava, falava a Moisés, o povo não chegava perto, era símbolo da presença de Deus entre os homens. Pois bem, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, se diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo pode ser traduzido mais precisamente por armou a sua tenda entre nós. Jesus é a tenda do Deus Altíssimo no meio dos homens, a segunda pessoa da Trindade que assume a natureza humana. O Verbo armou sua tenda entre nós. Pois bem, realizou-se o que a tenda e o templo tinham representado em figura e significado como esperança para o povo de Israel. Vejam, enquanto Israel peregrinava no deserto, desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida, o templo provisório de Deus era uma tenda, que se armava e se desarmava. Israel era um povo nômade, caminhava de um canto para o outro, ainda não tinha tomado posse da terra. Tomou posse da terra no ano 1200, mais ou menos. 1250 é o episódio do Êxodo. 40 anos depois, enfim, ali por volta do ano 1200, Israel começa a conquistar a terra prometida. Ocorre que o templo de Salomão, que já desapareceu, por favor, internauta, não existe mais templo de Salomão, só tem agora ruínas. O templo de Salomão só foi construído 200 anos depois de Josué ter entrado em Jericó, a primeira cidade da terra prometida a ser conquistada. Enquanto isso, havia um templo provisório, primeiro na cidade de Silo, pertinho de Jericó. Desapareceu também na cidade de Silo. Mas somente com a morte de Davi, 200 anos depois de Josué, e com o advento do seu filho Salomão, ano 1000, portanto, é que foi construído o templo de pedra. Então vejam, da saída do povo do cativeiro do Egito, 1250, até o ano 1000, portanto, 250 anos, o sinal visível da presença de Deus entre os homens, a tenda. Depois que se construiu o templo de pedras com Salomão, até nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, Jesus se referia à destruição de Jerusalém e particularmente do templo de Salomão. O sinal visível da presença de Deus em Israel, o templo de pedras. Muito bem, então essas duas ideias, templo e tenda, são retomadas no finalzinho do Apocalipse. Então, o que a tenda e o templo tinham representado em figura e significado como esperança para o povo de Israel, agora se realiza. Quem olhava para a tenda dizia: Deus está conosco. Quem olhava para o templo de Jerusalém, Deus está conosco. Agora, lá no céu, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Há uma simbologia muito sugestiva na Igreja Católica hoje. A ideia do tabernáculo, o sacrário, a ideia da igreja abençoada ou consagrada. A nossa fé católica professa ao passar por uma igreja, ao entrar numa igreja, ao passar diante do sacrário, ou a se prostrar diante do tabernáculo onde se encontra o Santíssimo Sacramento, esse é um sinal que me remete a essa certeza, a essa realidade jubilosa que eu aguardo. No céu não vamos mais ter sacrário.
No céu não vamos mais ter o Santíssimo Sacramento. No céu não vamos mais ter a igreja templo, a catedral, as igrejas matrizes, os templos de pedra. Por quê? Porque Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Deus será o nosso templo. Deus será o nosso tabernáculo. Adentraremos na vida íntima dele. Estaremos em comunhão com ele. Não haverá mais necessidade de nenhum sinal visível, sinal sensível, que são importantes, tais sinais, para alimentar a nossa fé. Catedral militar, Catedral de Brasília, igreja matriz, igreja paroquial, capela do Santíssimo, tabernáculo, todos os sinais importantes para a nossa fé, mas sinais provisórios. Porque o tabernáculo definitivo dispensará todas essas realidades que têm sua importância enquanto caminhamos na fé. Mas quando contemplarmos o Senhor face a face, elas não mais terão qualquer razão de ser. Deus abriu o Santo dos Santos do templo. A ideia está em Apocalipse 11, 19. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva, ou seja, é chuva de granizo. Não vamos explicar esse versículo, porque ele já foi explicado. A ideia, portanto, de templo de Deus, ela já apareceu no Apocalipse. Uma vez, e uma outra vez, quem pode lembrar, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol. Ela sai desse templo. O Apocalipse capítulo 11 prepara, e desse templo de Deus vem esta mulher vestida de sol, que é a igreja e é também a bem-aventurada Virgem Maria. Muito bem, então Deus abre o Santo dos Santos do templo. A ideia de Santo dos Santos eu já expliquei para vocês. O templo de Salomão tinha 3, por assim dizer, compartimentos. O primeiro, onde ficavam todas as pessoas. O segundo, o santo. E o terceiro, o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era dividido por uma cortina. Ali o sacerdote entrava raríssimas vezes para realizar específicos trabalhos sacerdotais. O santo, por sua vez, era a segunda parte, por assim dizer, do templo, onde os sacerdotes realizavam o sacrifício. Bem, então o Santo dos Santos é o lugar mais sagrado, por assim dizer, do templo de Salomão. Então Deus abre, não há mais nenhuma divisão, ninguém podia chegar até o Santo dos Santos. No céu contemplaremos o Senhor face a face. Não haverá nenhuma divisão, nenhuma separação, não haverá nenhum compartimento estanque. Todos estaremos no tabernáculo de Deus entre os homens. Que tabernáculo é esse? O final do versículo 3 diz: é o próprio Deus. Deus mesmo estará com eles. Muito bem, vamos ao versículo 4. Jubiloso, gozoso, um versículo de uma alegria incontida que ele provoca em cada um de nós. Eu penso que para os que sofrem, para os que se afligem, para os que aguardam esse advento do novo céu e da nova terra, é um dos versículos mais maravilhosos, com redundância e tudo, de toda a Bíblia Sagrada. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Portanto,
com palavras extremamente simples. Deve-se afirmar: no céu, ninguém morrerá. Jamais. A ideia de envelhecimento, a ideia de doença, a ideia de tudo aquilo que debilita a pessoa e que a faz mais próxima da morte, não existirá simplesmente. Será eliminado tudo o que põe obstáculo à realização desta bem-aventurança. Com o mundo velho, acaba-se definitivamente tudo o que marcava a antiga maneira de existir do homem. A maldição do pecado, o fardo dos mais diversos sofrimentos, dor, pranto e morte. É tão bonito, é tão jubiloso, é tão fantasticamente encantador, que eu confesso, eu não encontro palavras para descrever isto. Aliás, é até bom que nós não digamos muito e deixemos que a nossa imaginação, alimentada pela fé, contemple isso. Sim, porque se nós estamos constantemente sujeitos, vejam, daqui a poucas horas, alguns talvez até daqui a alguns minutos, já estão querendo ir para a cama. O que é o sono, senão um pequeno pedacinho da morte? Depois, quando acordarmos e fizermos as refeições e começarmos a trabalhar, amanhã não tanto, porque amanhã é domingo, mas na segunda-feira, depois de um dia de intensa atividade, o cansaço. Outros que estão nos acompanhando pela internet, talvez daqui a poucos minutos vão tomar o seu remédio para asma, para qualquer luxo, o seu remédio para cálculo renal, ou para qualquer outra enfermidade, talvez até grave. Como nós, todos sujeitos a isto, conseguiremos aprender uma realidade tão bela? Ninguém vai morrer. Não vai haver velório. Nem nós vamos. O nosso corpo vai ser colocado num caixão. Nem vamos passar por esse constrangimento, por esse momento perturbador de chorar pela morte de alguém. Ninguém vai morrer. Jamais. Isso por toda a eternidade. Se o simples pensamento do inferno, e nós tratamos dele tantas vezes ao longo do estudo do Apocalipse, foi uma realidade tão pavorosa que só de imaginar o inferno por toda a eternidade, sem jamais acabar, jamais, quando você começa a repetir a palavra jamais, e para, você sabe que para o que você falou, mas a ideia perdura por toda a eternidade. Se isso assusta, agora aqui é o contrário. Aqui conforta. Meu Deus, não vai haver morte, ninguém vai envelhecer, jamais. Não vai ter luto, ninguém vai gritar. Ainda que você beliscar, se eu beliscar agora, já dói. Eu cravei a unha aqui no dedo, isso dói. No céu não vai haver grito, não vai. Mas, Dom José, como é isso? Por favor, eu não sei. Mas sei que é a mais cristalina, é a mais singela, é a mais límpida e é a mais inderrogável, incontestável verdade. Nem dor, nem grito, porque passou a primeira condição. É belo. Então, o que está sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem é que está falando aqui? Aquele que está sentado no trono. É o próprio Deus. Aqui não é mais o anjo. Aqui não é mais um mensageiro de Deus. É Ele mesmo quem fala. Aliás,
em determinados momentos, ao longo do Apocalipse, nós vimos Deus mesmo falando. Vamos ver isto em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Pule agora para o capítulo 16, versículo 1. O próprio Deus falando para os anjos. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E ainda o versículo 17 desse mesmo capítulo, o 7º anjo, lógico, derramou a sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz no trono que dizia: está pronto. Ou seja, em alguns momentos, nas visões de São João, o próprio Deus intervém, o próprio Deus fala, e fala com uma solenidade toda especial. Muito bem. Agora vejamos o que ele diz: eis que eu renovo todas as coisas. A palavra renovação, vimos ainda há pouco, saiu dos lábios de quem? O próprio Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, que fala da renovação do mundo. Então, vão desaparecer os atuais céu e terra, e no seu lugar surgirão novo céu e nova terra. Essa ideia de renovação, eis que eu renovo, ou seja, eu faço novas todas as coisas, é tanto de Isaías como do apóstolo São Paulo. Vamos a Isaías 43, versículos 18 a 19. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer uma obra nova, a qual já surge, não a verdes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Obra nova, obra nova. É o que nos interessa no versículo 19. No versículo 19 e o 18 já insinua: as coisas antigas vão passar, vão desaparecer, e no seu lugar vai ser feita uma obra nova. Vamos agora à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lá no Novo Testamento, segundo aos Coríntios 5:17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. O convertido é uma nova criatura. Quem passou do pecado para a vida da graça é uma nova criatura. Quem renunciou às obras do demônio e quem foi lavado pelo sangue do batismo, pela graça do batismo, pela água batismal, pelo sangue de Cristo no batismo, pela força do Espírito, ou quem após o batismo caiu em desgraça do pecado e se soergueu pelo sangue de Cristo, ordinariamente no sacramento da confissão, e se aproximou dignamente do sacramento da Eucaristia, experimentou essa obra nova, é uma nova criatura. O que era antigo passou, e ele deve se orgulhar disso. Eu antes era aquilo, aquela obra velha, aquele homem velho, não sou mais isto. Morri para o pecado, o sangue de Cristo me lavou, a graça de Cristo me santificou, agora eu sou uma nova criatura, o que era velho passou. Então essa nova criação já se realiza aqui na terra, com a renovação do homem, a purificação do homem, a transformação do homem. O homem velho, sujeito às suas concupiscências, às suas paixões, aos seus pecados, agora ele não faz mais isto, não pensa mais isto, não age dessa forma, não tem tais hábitos, não tem tais vícios, está cheio de Cristo, é uma nova criatura, foi resgatado por Cristo, purificado por Cristo, vive na graça de Cristo, vive por Cristo,
vive com Cristo e vive para Cristo. Essa nova criação já acontece agora, mediante essa realidade belíssima. Muito bem. Disse ainda, escreve. O próprio Deus intervém para ordenar ao vidente, autenticando assim as revelações que ele recebeu. Aliás, a ordem escreve, nós já vimos inúmeras vezes ao longo do Apocalipse. Quem pode dizer pelo menos 2 capítulos onde o Senhor diz essa frase? Escreve, escreve, escreve. Dê uma olhada nos capítulos 2 e 3. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Lembram disso? Então são 7 cartas, não é? Aos 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse, escreve, escreve, escreve. E aqui, na peroração do livro, na conclusão do livro, o próprio Deus ordena ao vidente que faça a mesma coisa. Então, nós já estamos a 55 minutos do nosso início. Convido vocês a se fazerem presentes no próximo encontro, quando daremos continuidade desse capítulo jubiloso a partir do versículo 6. Um capítulo fascinante. Boa noite.